Fala galera, estou aqui com mais uma entrevista aqui no Segredos do Mountain Bike e hoje estou com Rafael Ferrari, da Michelin, que vai falar um pouco não, vai falar bastante para vocês aqui sobre tecnologias empregadas nos pneus das mountain bikes. No primeiro vídeo, a gente vai falar de algumas tecnologias gerais que a Michelin e a Levorin aplicam nos pneus e no segundo vídeo a gente vai falar das tecnologias mais avançadas. Então, desde já compartilhe o vídeo aí, já envia no seu grupo de pedal, já envia para os coleguinhas aí do pedal. Eu vou deixar aqui o Rafael se apresentar antes de mais nada. Diz aí, Rafael. Bom dia, Christian. É um prazer estar com vocês aqui nesse canal, esse canal que vem agregando muito valor para os ciclistas, para os usuários das bikes, dos pneus Michelin e Levorin. Então, é um prazer aí falar com vocês e estar presente nessa oportunidade para falar um pouco mais sobre os pneus. Pô, legal demais, cara. Rafael, primeiramente, né, fala um pouco para a gente sobre as tecnologias, né, gerais, né, do pneu de bicicleta. A Michelin é uma marca muito tradicional no segmento automobilístico, né? A gente aqui no Brasil já conhece há muito mais tempo, né, calçando aí os automóveis. E de uns anos para cá, a Michelin chegou forte no segmento de bicicletas, depois incorporou aí a Levorin e a gente já conhece isso aí da Copa Internacional de Mountain Bike há alguns anos. Conta um pouco dessa história e fala um pouco dessas tecnologias para o pessoal aqui. A Michelin, ela é uma empresa mundialmente conhecida. Vocês conhecem a Michelin, muito forte em todos os segmentos que ela atua. Ela atua nos principais segmentos de pneumáticos do mercado e de tecnologia. E ela adquiriu a Levorin em 2017. Então, ela comprou a Levorin, ela precisava de uma indústria local para que produzisse os pneus Michelin para ter um melhor atendimento dos clientes aqui na América do Sul. Então, ela comprou a Levorin em 2017 e começou a produzir os produtos Michelin e o Levorin nas fábricas, que a gente tem duas fábricas, uma em Manaus e uma em Guarulhos. Com essa aquisição da Michelin, logicamente, muita evolução em termos de fabricação, de tecnologia foi passada para a Levorin, né? A gente pode ressaltar aqui duas grandes tecnologias que foram incorporadas na Levorin depois dessa aquisição do grupo Michelin. Uma delas aqui é a resistência do talão, estamos falando de pneu de bicicleta. A gente teve uma melhora na resistência do talão em 20%, então essa nova tecnologia da melhora do talão, da resistência do talão, ele foi introduzido nos pneus Michelin e foi também estendida para os pneus da Levorin de bike Levorin. E também uma outra grande tecnologia que a gente adquiriu aí com essa compra da Levorin pela Michelin foi a questão do aging, né, que é o envelhecimento do produto, da borracha, do composto. A gente teve um melhor composto dos materiais de borracha, dos pneus fabricados aqui no Brasil. E aí isso resultou que a gente teve uma borracha muito melhor e muito mais resistente ao envelhecimento do que o mercado brasileiro. Então, essas duas grandes tecnologias foram passadas para a Levorin nessa aquisição da Michelin. Pô, legal demais, Rafael. Fala um pouco para o pessoal sobre as tecnologias, né, que a gente vê muito nos pneus de bicicleta. E existe uma grande discussão que é a respeito das camadas, né? 60 TPI, 3 camadas de 60, 120. Como é que é isso, né? Explica para o pessoal aí um pouco sobre isso aí, que eu acho que vai ajudar. Beleza, então, Christian, muito obrigado aqui mais uma vez. Eu vou falar um pouco, eu preparei um material para o pessoal poder visualizar. Nós temos muitos desenhos e eles auxiliam aqui o pessoal entender um pouco das tecnologias empregadas nos pneus de bike. Então, antes de começar a falar das tecnologias, é interessante que o público que está vendo essa live, ele entenda que a Michelin trabalha no segmento de bicicleta, a marca Michelin, com 4 grandes categorias. A categoria Road, categoria Speed, né? Depois a Mountain Bike, a City Trek e a Kids. Todos esses pneus a gente tem no nosso portfólio. E aqui vocês podem ver que tem 4 linhas específicas para algumas categorias. Então, por exemplo, falando de Mountain Bike, que é o que a gente vai aprofundar aqui hoje, a gente tem 4 categorias: a Racing Line, a Competition, a Performance e a linha de acesso.
A Racing Line é uma categoria que para pneus de competição, então o usuário dessa linha ele vai comprar um pneu específico para competição. A categoria Competition é para um uso intenso, então ele pode competir com o pneu e pode ter um uso intenso, ele compra pneus para essa categoria. A Performance Line para um uso esportivo, né, com desempenho interessante, e a linha de acesso para o uso ocasional. Então são essas 4 categorias que a gente tem na mountain bike, que eu vou explicar para vocês aqui mais para frente. Em relação às tecnologias, a gente pode ver aqui que a gente tem muitas tecnologias empregadas no pneu de mountain bike. A primeira tecnologia é a tecnologia se o pneu ele é tubeless ready ou se o pneu não é tubeless ready. Então, desse pneu tubeless ready, vocês podem ver aqui à esquerda do vídeo, que ele pode ser usado com um selante ou com a câmara de ar. Ele é produzido para ter essa condição de utilizar dos dois formatos, né? Dos dois formatos. Um com selante, que é na competição, que normalmente os atletas costumam usar sem câmara de ar por causa do peso, e com câmara de ar. E o pneu aqui, que é produzido somente para o uso de câmara de ar, que é o Tube Type. A gente tem também o composto, então uma das grandes tecnologias que a Michelin ela é pioneira é no composto do produto. Esse composto ele depende do uso do consumidor final, ele pode ser eficiência na rolagem e gripe, ele tem um composto diferente, então são diferentes compostos para o uso específico do produto. A gente pode ter, por exemplo, o GAN X2D, que ele tem muita eficiência no rolamento, e a gente tem o Max X Downhill, que ele tem um comportamento muito mais intenso no grip. Então, depende do pneu e depende da modalidade, ele tem um composto diferente. Depois a gente tem a construção, como você disse aqui, a questão das camadas. Depende do número de camadas, depende do uso do produto, ele pode ser mais robusto, ter mais camadas, e um pneu mais leve. Então, você vê aqui primeira construção, né, do casing, que é a carcaça. Se a gente quiser mais robustez, a gente tem aqui uma construção Downhill Shield, com a tecnologia Downhill Shield. E se a gente quiser um pneu mais leve, a gente tem um Racing Shield, que ele tem mais leveza e ele privilegia mais a performance na velocidade. Depois a gente tem aqui também na questão de construção e no desenho da banda, a gente tem uma construção aqui que ele pode ser usado com uma menor pressão, né? É um pneu reforçado para usar uma menor pressão, depende do uso e da competição que a gente estiver falando. Um pneu que tem uma construção que tem uma densidade maior contra a perfuração. E a gente tem aqui pneus que são próprios para e-bike, né? Então a gente tem os pneus para e-bike, são pneus que têm uma maior velocidade, né? E um peso maior da bicicleta por causa da estrutura. Então eles têm essa tecnologia já formatada para e-bike. Então, essas são as principais tecnologias. Gostaria de falar um pouco agora do pneu Force, que é o pneu de entrada. Ele tem algumas dessas tecnologias que eu vou falar no detalhe sobre elas. Legal. Podemos seguir, Christian? Podemos seguir. Só te interromper rapidamente, a gente falou dessas camadas, né? Que bacana, né? A gente vê que realmente é uma segmentação bem detalhada, né, Rafael? Eu vi pneus ali de 4 camadas de 50, 60 TPI, outros pneus com 3 camadas de 150 dpi, os pneus mais velozes, mais leves, mostrando que a coisa tem uma variabilidade muito interessante, igual você falou, dependendo do uso, né, do piloto. Isso é uma questão de... O pneu ele tem uma variedade muito grande, né? A gente faz uma metáfora do pneu como se fosse um sapato masculino, né? Então, ele tem muitos números, ele tem muita tecnologia, muito conforto, ele realmente precisa escolher um pneu adequado para o seu uso, né? Um uso intenso, um uso de competição, um uso na modalidade correta. Eu quero fazer um all mountain, eu quero fazer um cross country, o que eu quero fazer, né? Qual o uso que eu tenho? E aí ele tem que realmente, o usuário, ter uma boa indicação de qual o pneu que vai ser mais adequado para o uso dele, né? Bacana. Manda brasa no Force aí, um pneu que eu testei, andei bastante em terrenos bem variados, andei em lugares bem difíceis e o pneu me surpreendeu muito, muito. Em muitos momentos não parecia um pneu de linha de acesso, linha de entrada, não me parecia um pneu 2.25. Eu estou acostumado a andar em pneus um pouco mais robustos
e o Force brilhou meu olho, viu? Fala um pouco sobre ele aí. Vou falar um pouco sobre o Force. Eu tenho aqui um comparativo, né? Então, a linha de Cross Country MTB, hoje da Michelin, ele tem todos esses produtos, o Michelin Jet XCR, o Force XC e o Mood Advanced, são da linha Competition. Depois nós temos aqui o Michelin Force XC da linha Performance, e o que faltava era o Michelin Force da linha de acesso. Então, você vê aqui nos desempenhos do Force da linha de acesso, ele tem velocidade, tem robustez, tem aderência, tem longevidade. Então, esse pneu ele é muito homogêneo nos desempenhos que ele se propõe, né, como uma linha de acesso, e por isso que esse pneu está sendo muito bem aceito. A gente lançou esse pneu aí 1 ano atrás, ele é um pneu campeão de vendas, o pessoal está gostando muito desse produto. Vou falar um pouco específico aqui das tecnologias. O público-alvo desses pneus são entusiastas, né, são pessoas que estão entrando agora no mundo da mountain bike e eles querem um pneu de excelente qualidade com custo atrativo. A Michelin sempre ela é posicionada no posicionamento de oferta premium, mas esse pneu é um pneu acessível que tem a performance, durabilidade e aderência como sendo os pontos principais, né? As tecnologias e os benefícios principais para o usuário final. Aqui a gente vê das 3 tecnologias principais, a gente tem aqui proteção contra os furos, na construção de 3 camadas, vou falar um pouco mais para frente como são essas 3 camadas, essa construção que ela protege maior contra os furos, uma durabilidade superior em termos de talão, né? Ela tem uma lona específica aplicada no talão, que ele dá maior durabilidade do produto. E as fibras também de construção do pneu tem mais robustez, né? Então dá mais segurança. E a aderência, a gente vai falar um pouco sobre o desenho da banda de rodagem que dá mais aderência. Nós temos 3 tecnologias aqui empregadas, 3 layers, que são as camadas que você falou, o Cotton Shield e a taxa de corte são as tecnologias desse pneu. Esse pneu é um pneu para uso misto, é um pneu que tem um talão rígido, né? Um talão de aço, não é um talão de Kevlar, então ele tem alta resistência, e ele já é pronto para e-bike. Então, se o usuário quiser usar em e-bike, esse pneu ele também é pronto para e-bike. Então, começando com a primeira tecnologia de 3 layers, de 3 camadas, né? Essa tecnologia aqui ela usa uma construção que as camadas são sobrepostas. Então, aqui, a banda de rodagem onde toca o solo, essas 3 camadas, elas são camadas sobrepostas que elas evitam que o pneu tenha muita fadiga, né? O pneu, quando você usa o pneu, ele tem ciclos de tensão, né? Ele vai na lateral tendo esses ciclos de tensão com baixa pressão e alta pressão. Então, conforme ele usa, vai passando numa pedra, ele tem esse ciclo de tensão. E essa construção ela evita aqui que a gente tenha uma redução na vida útil, né? Então, ele garante integridade e garante uma sobrecarga no pneu por essa construção overlap, né? E também uma proteção contra os furos. Então, realmente esses 3 layers aqui, essa construção de camada, ela evita aqui a perfuração e dá maior resistência aqui do nível de tensão do produto. A segunda tecnologia, a Cotton Shield, é uma tecnologia que a gente colocou nesse pneu, essa camada aqui é uma camada que ela se encontra na região do talão, onde ele encontra o aro, né, no assentamento do talão, que ele dá uma alta resistência à abrasão. Então, evita aqui que entre qualquer sujeira e dá maior aderência ao aro, né? Então, ele reduz a aspereza do aro, então ele faz com que o pneu ele dure mais. A gente tem aqui o talão, quando o talão ele toca essa parte aqui na roda, ele não evita fricção, então ele não perde o pneu prematuramente. Tá? Uma proteção a mais nesse pneu. E a terceira tecnologia aqui que a gente tem nesse pneu, a taxa de corte, são lonas aqui, você vê uma estrutura de tecidos de poliamida altamente reforçado, com 10 cabos de nylon aqui, que ele faz com que o pneu fique mais reforçado a impactos. Então, se o pneu, no dia a dia, ele tem muito impacto, né, na rotina do uso diário aí do nosso ciclista, ele tem um reforço dessa tecnologia da taxa de corte para suportar aqui realmente impactos no percurso, né? E a última, ela está bem ligada ao que você falou dos TPIs, né?
Então, a gente tem aí 33 TPIs esse produto. Para quem não conhece, está assistindo nossa live aqui, a gente tem pneus aí no mercado de 22, 28 e 33 TPIs. TPI significa cabo por polegada, né? Thread per inch. Então, quanto mais cabos por polegada, você vê aqui no desenho, na ilustração, ele usa menos borracha. Então, aqui você tem 22 cabos por polegada, ele tem muita borracha. Isso o pneu fica mais pesado e menos resistente. Quanto mais TPIs, como o nosso produto aqui de 33 TPIs, ele tem mais lonas aqui no produto, ele usa menos borracha, isso faz com que o pneu fique mais leve e mais resistente. Então, são 4.500 multifilamentos por polegada que a gente tem nesse pneu, e isso fazendo com que o pneu fique mais robusto e mais leve, né? Essa é a tecnologia dos TPIs que a gente tem aqui empregada nesse pneu Force. Depois a gente tem aqui o desenho da banda de rodagem. O desenho da banda de rodagem, a gente tem o desenho da banda, a gente pode falar de três benefícios que a gente tem no design desse pneu. Então, se a gente pegar aqui o primeiro desenho dos cravos laterais, a gente tem um desenho de cravos que permite uma agilidade maior e maior estabilidade na curva. Então, aqui a gente fala de aderência, esses desenhos aqui que a gente tem na lateral dos cravos, né? Eles permitem que a gente tenha uma maior aderência. No design central dos cravos, que são esses aqui em azul, a gente fala de uma maior velocidade. Então, ele tem cravos alongados na parte central, que eles garantem um contato maior com o solo e maior rolagem, eficiência na rolagem nesses cravos centrais aqui. E nos cravos intermediários, que são esses que estão em amarelo, a gente fala muito no auxílio da frenagem, né? Então, uma frenagem mais segura, esses cravos intermediários, e uma maior tração. Então, você vê que o composto dos cravos, dos desenhos que a gente tem, esse desenho ele é baseado nos pneus de competição, né, de alta performance, e a gente trouxe para o pneu de entrada, que é o pneu Force. Então, toda a tecnologia que a gente tem nos pneus de competição, eles são aplicadas também nesse pneu de acesso, da linha de acesso, pneu Force. A gente está com o tamanho aqui, a medida, né, do pneu de 29, 2,25. Essa é a medida que a gente tem hoje nesse pneu Force, que é um pneu de entrada. E a gente vai ter mais novidades para o final desse ano, ano que vem, em termos de medidas desse pneu. Como você falou, um pneu aí que é um pneu interessante, bem interessante, e o pessoal está gostando muito desse pneu. Se a gente tiver que lembrar das 3 tecnologias que tem esse pneu Force, então a gente pode falar de maior proteção contra os furos, maior durabilidade e maior aderência. Tá? As 3 tecnologias são 3 layers do overlap, o cotton shield e a taxa de cord. Então esse pneu ele garante mais proteção contra furos, durabilidade e aderência. Pneu de talão rígido. Os concorrentes que a gente tem desses pneus aqui, a gente tem o Pirelli, Scorpion MB3, o Shaoyong Victor Skinwall, o Kenda K922 e o XS da Levorin, que são pneus que atuam no mesmo segmento. A gente tem todo um folheto de produto aqui para o pessoal que estiver na live, a gente pode compartilhar depois com todas as tecnologias. E é isso que eu separei hoje desse pneu de entrada, né, um pneu de acesso da linha de arame da Michelin. Pô, muito legal, Rafael. Eu acho que as ilustrações que você trouxe ficaram bem visuais, assim, né, para as pessoas entenderem, porque, assim, eu acho que um ciclista precisa investir principalmente no que eu chamo de pontos de contato, né? Pontos de contato do ciclista com a bicicleta, da bicicleta com o solo, né? E eu acredito que ficou muito claro. Eu não entendi tanta tecnologia nesse pneu de entrada, mas tive a sensação clara de que é um pneu realmente que veio para ficar e para, né, calçar aí muitas bicicletas de mountain bike. 2 detalhes interessantes que eu notei nesse pneu é que eu rodei, fiz alguns pedais com ele e a sensação visual de desgaste é zero. Parece que eu coloquei o pneu e só dei um rolezinho aqui e sujei de terra, sabe? Aqui no bairro. E outro ponto é que eu já estou sabendo que tem gente usando esse pneu com tubeless, sem câmara de ar. O pessoal aqui no Brasil tem a capacidade de inovar, além das recomendações. Então, eu tenho tido notícia e agora faz sentido por que está dando certo. Porque você falou
é daquela questão que ela melhora a vedação do pneu no aro, né? E aí Então, o brasileiro está fazendo esse tipo de coisa aí. não, Eu eu tô preferi usar ele sabendo. com câmera, seguindo os padrões de recomendação. Estou usando os outros pneus que são, né, tubeless sem câmera, mas estou sabendo e o pessoal está gostando dele, inclusive com esse uso underground aí. Então, Christian, respondendo sua pergunta, o pessoal tem usado o pneu, mas a gente tem, quando você constrói um pneu, né, quando a gente vai construir um pneu, um determinado uso, né, quando a gente faz a descrição técnica de uso do pneu, a gente já, como eu vou dizer, a gente faz uma descrição técnica que leva muito em consideração se o produto vai ser usado com câmera ou sem câmera. Para a gente ter a produção de um pneu sem câmara de ar, né, o pneu tubeless ou tubeless ready, que ele permite a gente usar com câmara de ar ou sem câmara de ar, ou com câmara de ar com selante, a gente tem uma construção totalmente diferenciada. O assentamento do talão no aro ele é diferenciado, o tamanho do talão da bicicleta, do aro da bicicleta, ele é diferenciado, ele é menor. Então, isso garante com que o pneu ele trave na roda. Tanto o desenho da construção do talão como o diâmetro do talão, ele trava na roda e isso permite com que a gente use o pneu com câmera ou sem câmera. Quando você está falando de um pneu tube type, que é um pneu que tem que ser usado com câmera, ele não tem toda essa construção de talão diferenciada ou de diâmetro menor. Então, a objeção que a gente tem do uso do pneu tube type, ele sendo usado como um pneu sem câmara, é que quando o pneu ele murcha, quando você tem um tipo de furo no pneu e ele rapidamente ele perde, né, a pressão, ele não tem esse travamento do talão no aro da roda e a gente pode ter algum tipo de desagregação do pneu na roda, porque o pneu ele foi usado para não, né, com câmera, foi construído para uso com câmera. E se você usa um pneu que foi construído para uso com câmera, sem câmara de ar, ele não tem esse travamento na roda e pode ter um descolamento aí, né, do aro, né, da roda do pneu. Pô, bem legal. É bom, Rafael, você falar isso para o pessoal, né? Porque muita gente vai fazer isso até que dê errado, né? E ainda vai falar, pô, montei o pneu tubeless e aconteceu isso. Mas que bom colocar os pingos nos is, né? Porque eu acredito que realmente esse ponto é um ponto crucial quando a gente usa um pneu sem câmera, né? A segurança de que ele não vai sair do aro em hipótese alguma, né? E muitas das vezes a gente não consegue ter esse controle, né? Numa descida muito veloz, uma descida muito agressiva, muito inclinada, às vezes o pneu murcha de uma vez e a gente conta que ele continue ali na roda, Sim, girando por mais sim, alguns metros. Excelente sem dúvida. explicação. Então, pessoal, vamos fazer as coisas certinhas, porque se tem uma coisa que é importante no mundo do pedal é a segurança, né? A gente pedala para ter mais vida, mais saúde, viver mais e, né, uma situação dessa pode colocar aí até a sua vida em risco. Pô, Exato. Rafael, obrigado por esse primeiro bloco de explicações aqui. Eu realmente entendi por que o Force me fez meus olhos brilhar como um pneu de entrada. E é isso. Se quiser fazer alguma consideração final aqui a respeito desse primeiro bloco, no bloco seguinte a gente vai falar dos pneus de alta gama, pneus de performance, competição. Falar para o pessoal aí também colocar aqui os comentários, suas dúvidas, para que a gente possa responder, interagir. Se eu não souber responder, eu vou encaminhar para a Michelin também. Tenho certeza que o pessoal aí vai saber responder. Eu agradeço aí o pessoal que está participando aqui do nosso bate-papo. Acho que sempre é bom a gente ter questões relacionadas à bike. Quanto mais a gente divulga informações relevantes, eu acho que todo mundo ganha. Então, é um prazer estar aqui com você e muito obrigado pela oportunidade.